Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, três comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores! Vida longa e próspera. Meu nome é Diogo Caetano. Estamos iniciando mais uma jornada de conhecimento. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema bastante peculiar. Foi a alagação aqui, do nosso estado. E nós trouxemos hoje um convidado aí espetacular para falar sobre essa alagação, sobre a expectativa de continuidade ou não. Mas cada coisa no seu tempo, né? Não, Max? Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, tudo bom, gente? Bem-vindos ao The Brothers. Hoje mais uma programação especial aí com dados científicos que nós vamos trabalhar. Mas antes de tudo, quero lembrar vocês da semana passada que nós iniciamos o sorteio, de quem participasse do programa e ia concorrer a R$50 e mais 15% de desconto lá no nosso parceiro. Mas como é que funciona tudo isso? Chama a vinheta aí, Lucas, explica para o pessoal como é que é esse processo. Sejam bem-vindos, exploradores, para participar. O sorteio é bem simples. Durante toda a entrevista ficará no canto superior direito, QR Code, basta apontar seu celular, ele vai te remeter direto para o site. E anotar esses números que estão aparecendo aí no canto superior esquerdo. Claro que serão números aleatórios, colocados ao longo do programa, então você precisa ficar ligado durante todo o programa e anotar esses códigos, tá bom? Esses aí, pessoal, são códigos testes, não vai ser assim, claro, durante a entrevista. Basta você vir aqui para o nosso site e preencher o seu nome completo, o seu número de WhatsApp para a gente poder, caso você ganhe, contactá-lo para pegar o seu Pix, porque o nosso projeto é fazer sorteios semanais de R$50 com o apoio da Arco-Íris Tintas. Se Deus permitir, nós iremos aumentar esse valor, e você anota aqueles códigos que você pegou durante a entrevista. No caso, o nosso teste foi 1, 2, 3, 4, e aí depois... Até você tem um bom conteúdo dentro de vários temas e ainda pode concorrer a vários prêmios dentro da nossa parceria e tem desconto em lojas que vão ser nossos parceiros aqui. Olha que legal. Participar, a nossa promoção é toda semana vão ter sorteios semanais de R$50, como o Mark falou. Isso é só o começo, a gente está lutando aí para aumentar esse valor, para ajudar os nossos telespectadores aí, e o principal desconto de 15% lá na Arco-Íris Tintas. Mas nós já temos aí já a lista das pessoas que concorreram. Pode colocar na tela aí, grande Lucas. Vamos ver aí quem vai ser o grande vitorioso do sorteio. 1, 2, 3 e... Vai lá, Lucas! Ganhou a Aline Passo Pimentel Caetano. Isso aí. Tivemos duas. A Aline e a Jerusa. E olha, o sorteio é feito pelo site sorteio.com, tudo auditável, viu? Tudo dentro das normas técnicas. Então tá. Mas, pessoal, é isso mesmo. Vocês precisam participar semanalmente aí do nosso sorteio. A gente vai cada vez mais angariar recursos e benesses para vocês, tá bom? Durante a nossa live de hoje vai ficar aparecendo códigos aí no canto superior esquerdo, basta vocês anotarem, são 4 códigos, tem um QR Code que vai remeter vocês ao site, tá bom? É isso aí, pessoal. Então hoje nós temos um grande prazer aqui de receber o professor Evandro Ferreira, ele é pesquisador do INPA, da UFAC, separou aí uma horinha para a gente. Muito obrigado, professor, separar para a gente falar desse tema tão importante. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Eu acho que é um tema importante a ser debatido com a sociedade, porque essa questão do Rio Acre,
E o clima aqui no Acre, de uma maneira geral, é algo que importa a todos. Acho que afeta todo mundo. Ou quando está o rio cheio, ou então quando está muito seco que falta água para todo mundo. É verdade, professor. E assim, acho que a dúvida, né, professor, de quem está nos ouvindo, é justamente o seguinte: há risco ainda do rio Acre subir e de alagar novamente ou não? Já passou esse... Eu creio que não, porque historicamente os dados mostram que a partir de março o rio vaza, ocorre a diminuição do nível do rio. Então, acho que não vamos ter chuva suficiente, mesmo porque esse ano de 2024 a gente ainda está com resquício do El Niño. E o El Niño, uma das coisas que ele faz e causa aqui na região é uma seca muito exagerada, como a gente viu em 2023. E assim, então, do ano passado, que a gente viu que no ano passado, né, 2023, foi talvez um ano atípico, né? Em que a cheia começou no final de março e alagou em abril. Aquilo também foi algum evento climático que ocorreu? Aquilo, nós estávamos no auge do El Niño, né, e aparentemente houve uma cheia que foi inesperada, absolutamente, né? Assim como esse de 2023 também. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: por que que o rio, né, por que que esses eventos climáticos extremos estão acontecendo? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Os mais antigos aqui do Acre, você perguntar ao pessoal aí de seus 60, 70 anos, eles vão lembrar de quais são os geados. Olha, teve uma grande cheia na década de 50, outra na de 60, uma na de 70, né? E agora, se você perguntar para uma pessoa que, sei lá, tem 20 anos, 20 e poucos anos hoje, ele não vai conseguir mais contabilizar, porque praticamente todo ano está acontecendo. Então, o que tem acontecido, na verdade, é uma mudança que não ocorre aqui no Acre. É uma mudança em nível global. Aparentemente, o clima do planeta está mudando e tem dados que comprovam que está aquecendo o planeta. E, com isso, existe um desbalanceamento nas chuvas, né, e na temperatura também só tem subido. E, com isso, você tem essa situação em que o clima perde um pouco de estabilidade, né? E no caso aqui para a nossa região, são coisas que estão acontecendo. Como eu estava comentando antes, por exemplo, até 2008, durante 38 anos, porque aqui no Acre se iniciou a coleta de dados do rio em 1970. Então, durante 38 anos foram 5, 6 grandes enchentes. Mas de 2012 para cá já são 5. Né? Então, por que isso está acontecendo? Alguma coisa tem. Então, a gente tem que admitir, aceitar que sim, o homem está modificando o ambiente e essa modificação do ambiente está causando um problema direto que afeta os rios, principalmente o nosso rio Acre aqui. A tendência dessas ações climáticas, desses círculos, é diminuir cada vez mais, porque realmente nós tínhamos um período de eventos bem grande, depois foi diminuindo e agora nós estamos aí, em média de quase 3 anos. Você está vendo um evento e pode até diminuir mais. É isso mesmo, professor? O que se coloca com a mudança climática, né, que está em curso, é que os eventos extremos climáticos serão mais próximos uns dos outros, né? Tanto você está falando de cheia do rio, como de secas. Agora, o rio Acre, em especial, tem um problema a mais. É um rio cuja bacia está sendo muito afetada pela ação do homem. Para dar uma ideia, a bacia do rio Acre ela abriga uns 400 mil pessoas aqui, representa 70% do PIB do Acre, né? E a maior parte do desmatamento no Acre, já é um desmatamento consolidado, está na região onde a bacia do Acre está cortando, né? Está drenando. Então, em 2011 foi feito um estudo e encontrou que as APP ao longo do rio Acre, mais de 30% estavam destruídas. Para você ter ideia, Rio Branco tinha mais de 50% da APP, ou seja, aquela vegetação que protege a margem do rio, destruída. Senador Guiamar, 70%. Epitaciolândia também com 70%. Então, o dano foi causado e não foi recuperado. E você sabe que se você não tomar uma atitude para tentar reverter esse tipo de problema, quem vai sofrer por último vai ser o rio. Isso aí pode ser explicado facilmente. E a gente viu, né, professor, no passado, além daquela grande cheia do rio Acre, né, foi antecedida dela do São Francisco, né, que nunca tinha enchido, né?
O que aconteceu? Essa mesma explicação que o senhor está dando? Olha, são chuvas que aparecem, né? Como eu coloquei, não tem mais aquela tranquilidade, aquela estabilidade que você tinha, uma espécie de previsibilidade do que vai acontecer. Então, no ano passado, a chuva se concentrou nos tributários do Rio Acre, não necessariamente acima de Rio Branco, lá em Brasil brasileiro, mas aqui nessa região mais em direção à Serra Madureira, né? Então, você teve esse tipo de evento. Por exemplo, em 2014, se não me engano, em Tanauacá houve uma cheia que jamais foi imaginado que ia acontecer. E do nada surgiu, ninguém preveu. E é bom esclarecer também que nós não temos aqui, no Acre, um sistema de alerta eficiente. Como eu estava comentando, de Rio Branco, de Assis Brasil a Rio Branco, são só 7 estações de monitoramento do rio. Isso é muito pouco, né? Em parte, assim, a gente tem que admitir, né, que isso acontece também porque as pessoas não cuidam. Porque essas estações que estão funcionando hoje, elas são monitoradas por pessoas que vão lá todos os dias fazer a leitura. Mas você sabe que existem equipamentos automáticos que você instala e eles vão lendo automaticamente, mandam por satélite para um centro de captação desses resultados. Já foram instaladas muitas aqui no Acre, mas infelizmente são vandalizadas e elas terminam sendo encostadas, porque não tem como você manter um equipamento desse muito caro, né, tendo que consertar com frequência. Então, assim, pelo que o senhor está falando, esse ano, graças a Deus, não tem mais risco de cheia, né, do Rio Acre, né? Eu tenho quase certeza que não temos uma nova cheia. Então o pessoal pode voltar para sua casa tranquilo, que eu acho que eu vejo muita gente ainda, né, que foram para casas familiares ou locais despreocupados, se pode ter um repiquete que eles chamam, né? Mas eu acredito que não. Pelo andar da carruagem, a tendência é que nós vamos continuar com um pouco de seca nesse período mais de verão que está se aproximando aí. Então eu não vejo sentido de você ter o rio novamente subindo com excesso de chuvas. A gente tende, sempre querer culpar a ação humana para explicar, por exemplo, a grande seca. Mas uma das maiores secas, não foi esperada no ano passado, ocorreu no Amazonas, em 1926. Né? Por que se diz que isso foi a maior seca da história? Não porque não tinha equipamento medindo nada, mas pela bibliografia de livros e relatos e relatórios das pessoas que falavam de como é que foi aquilo, efetivamente era a maior de todas. Né? Mas, então, naquela época não tinha praticamente desmatamento, as cidades da Amazônia eram muito pequenas, né? E você tinha um ciclo natural. Quer dizer, houve uma seca, porque alguma coisa aconteceu no clima que causou tudo isso. Por exemplo, El Niño. O El Niño é algo natural, não é causado, não depende da influência do homem. Desmatar mais ou desmatar menos não vai impedir o El Niño acontecer. E quando o El Niño acontece, principalmente aqui na região da Amazônia onde a gente vive, a tendência é ter uma seca muito forte, como foi no ano passado. Então, são coisas naturais. Agora, existem outras que são provocadas e aceleradas pelo homem. E no caso do Rio Acre, se você observar, nesse estudo que um colega da UFAC fez, uma tese de doutorado, ele observou o quê? Ele foi exatamente nessa questão. Está chovendo menos, por o rio ter menos água? Não. Pelo gráfico que ele mostra, continua mais ou menos a mesma quantidade de chuva. Né? Só que é bom esclarecer o seguinte, que o Acre existe 2 acres do ponto de vista climático. Um que vai mais ou menos até o Jurupari, que é muito seco, e chove em média mais ou menos 1.800 milímetros, né? E dali até Cruzeiro do Sul chove mais de 2.000, 2.200. Então lá o Vale do Chuva é muito chuvoso e o clima, eles não enfrentam a seca que nós enfrentamos aqui. E aqui na região leste você tem essa situação. Quer dizer, se você tem uma seca, por menor que seja, ela vai exacerbar uma situação que a gente já é naturalmente aderida à nossa situação, a região que a gente vive. Agora, se chove a mesma coisa, né? E você está tendo cada vez mais eventos de transbordamento do Rio Acre, então os estudos têm mostrado que o Rio Acre está cada ano que passa mais assoreado. Significa dizer o quê? Que o leito está raso, por várias razões. Como é que um leito de um rio vai ficando assoreado? Então, quando destrói a PP, você faz pasto, ou você não tem proteção na margem do rio, o que acontece? Quando chove, sem a proteção das árvores, aquela gotinha de água vai direto no solo, então ela já vai dissolver
o barro, vamos dizer assim, e aquilo vai ser carreado diretamente para o rio. Entendeu? Então, se você pensa que isso se repete muitas e muitas vezes durante vários anos, a tendência é que você vai ter, então, essa quantidade de sedimento muito grande sendo carreada por leito do rio e o rio vai ficando cada vez mais assoreado. Professor, o que é o El Niño, então? O El Niño é um evento natural, ele foi batizado pelos pescadores peruanos. O nome El Niño tem referência a Jesus Cristo, né? Quer dizer, porque geralmente ele acontece próximo do Natal. E o que é que eles observaram? Quem já foi no Peru, em Lima, você vê aquela praia em frente à cidade, mas se você for no mar, a água é super gelada. Né? Então, o que acontece? Aquilo é natural, porque a corrente que vem do Polo Sul, ele vem pela costa e chega no Peru. O que acontece durante o El Niño é que a água aquece. Né? Então, quando a água aquece, a quantidade de pescado diminui muito. E isso chamou a atenção dos pescadores. Então, eles deram o nome para o El Niño, para esse evento de El Niño, porque geralmente ocorre em dezembro. Né? Mas na época que eles descobriram isso, no século passado, 1800, final do 1800, ninguém sabia que ele tinha um efeito tão grande e ia muito além daquela água mais quente na costa do Peru. Então, hoje já se sabe, por exemplo, que durante El Niño você tem seca aqui na região leste da Amazônia, onde a gente vive, né? E no sul do país, principalmente no sul, não no sudeste, mas principalmente no sul, você tem muita chuva, muito temporal. Então, é isso que a gente está vendo até agora. Todo o tempo, muita chuva, muita alagação, e as pessoas estão espalancamento, né? Então, ele causa esse tipo de efeito porque ele altera o equilíbrio do clima. Existe uma também chamada Laninha. A Laninha é o oposto, né? Porque é o seguinte, a Laninha vai surgir quando aquela água aquecida ela é afastada pelo vento da costa da América do Sul, então a água fria volta. Então ela causa o efeito inverso, né? Então aqui vai ter um clima normal ou mais chuvoso do que o normal. Entende? E qual a periodicidade de um efeito? Ele já, de tanto estudar e acompanhar, eles já descobriram, os cientistas já têm mais ou menos a ideia seguinte: se a temperatura do mar permanecer meio grau acima da média histórica durante 5 dias consecutivos, eles consideram que vai começar um El Niño. E ele tem acontecido entre 2 e 5 anos. A cada 2 e 5 anos ele acontece isso aí. Então, mas veja bem, nós estamos falando que isso afeta a gente que está aqui no Acre, na Amazônia, mas na verdade os efeitos são absurdos em todo mundo. Por exemplo, na Austrália existem secas muito grandes, incêndios florestais absurdos em função desse El Niño. Então, porque normalmente, quando está tudo bem, o que acontece? Sem a temperatura da superfície do Oceano Pacífico na costa do Peru está muito aquecida, essa água aquecida ela vai em direção aos países lá da Ásia. Então, lá chove muito mais do que o normal quando isso acontece. E aqui fica mais ou menos normalizado. Olha, essa questão chama-se ponto de não retorno. Né? O pessoal tem comentado muito. Na verdade, os estudos, eles abordam vários aspectos desses problemas e eles tentam propor o que é que vai acontecer. Né? Então, por exemplo, se o desmatamento na Amazônia continuar, você vai ter vários efeitos negativos, tanto para a própria Amazônia como para outras regiões do Brasil. Vocês já ouviram falar dos rios voadores, que é uma coisa mais ou menos recente? Não. O que é? Rios voadores é o seguinte: foi descoberto uns 20 anos atrás, e proposto isso e comprovado, e existe uma umidade muito exagerada, que ela vem desde o Atlântico, porque é o seguinte: a umidade que penetra na Amazônia e que garante essa floresta pujante que a gente tem hoje, ela vem do Oceano Atlântico. Então, a chuva vai penetrando no continente, e à medida que ela vai chovendo, né, ela, teoricamente, depois de um tempo, aquela umidade que veio do mar, ela não existiria mais, e ela tenderia a desaparecer. Então, a lógica seria que aqui onde a gente está, que é muito longe da costa, ser um ambiente muito árido, muito seco, e a gente não teria, então, uma floresta pujante. Só que a floresta, e descobriram também com estudos, ela produz uma espécie de aerosóis
Porque para chover, na verdade, você tem que ter algumas partículas que condensam a água e faz com que caia chuva. Mas aqui o ar na Amazônia é muito puro, muito limpo. Então as próprias árvores conseguem produzir esses aerossóis e eles reagem na atmosfera com outros gases e aí eles provocam essa chuva. Então começa com a umidade que vem do mar, vai entrando na Amazônia dentro e as árvores vão então reciclando. Por exemplo, se pensar uma árvore com 20 metros de copa de diâmetro, ela consegue bombear do solo mais ou menos 1.000 litros de água por dia. Então, se você pensar na quantidade... Por isso que lá em casa tá faltando água. E se você pensar, por exemplo, uma árvore menor, eles já calcularam, cuidados calculados, 300 litros por dia, uma árvore com um diâmetro de copa de 10 metros. Né? Então, só para comparar, eles já estimaram que, por exemplo, essas árvores da floresta amazônica, elas bombeiam diariamente para a atmosfera o equivalente a 20 bilhões de litros de água. E o rio Amazonas, ele deságua no oceano, ele coloca todos os dias 17 bilhões de litros. Então, essa quantidade de água que é reciclada pelas árvores é realmente muito grande. Mas o que é que acontece? Existe um movimento dos ventos elíseos, né, que cortam o planeta na parte mais equatorial, e geralmente eles vêm de leste para oeste. Então, seria do Atlântico para o Pacífico. Então, ele ajuda a transportar essa umidade, que é trazida do Oceano Pacífico, mais a umidade produzida pelas próprias árvores, né, que vão reciclando a água. Só que quando ela chega nos Andes, aí tem aquela velha ditado de o vento, onde o vento faz a curva, né? Diz que é no Acre. Então, quando esse vento atinge os Andes, ele então faz uma curva em direção sul, né? E daí ele sai levando essa umidade, porque onde tem árvore tem umidade. Então esse vento ele sai carregando toda essa umidade que chega até São Paulo, né? Porque já foi provado também que se não houvesse os Andes, o norte da Argentina, todo o Paraguai, São Paulo, Minas Gerais, tudo ia ser um clima mais ou menos desértico e um ambiente desértico. Porque nessa latitude, você tem, por exemplo, se você observar bem, na África tem o deserto de Kalahari. Aqui, do outro lado dos Andes, você tem Atacama. Se você for para a parte de cima do planeta, acima do Equador, você tem o Saara, deserto do Saara. E lá no México e nos Estados Unidos, Califórnia, também é aquele deserto sonoro. Então, teoricamente, a gente teria que ter um deserto aqui, mas não tem em função desse rio que vem pelo ar de umidade. Que é alimentado pelas árvores, pelas árvores, pelo fato da floresta existir. Então, o que a floresta faz? Ela presta um serviço ambiental de graça para todo mundo. Mas o que é que nós estamos fazendo com a floresta? Derrubando e tocando fogo. Então, às vezes a pessoa está em São Paulo e pensa que o desmatamento da Amazônia não é problema. Isso é coisa da Amazônia. Mas veja bem, esse rio ele passa em cima do Mato Grosso, onde tem a produção muito grande de soja e outros produtos, né, agrícolas de exportação. Se você continuar o desmatamento e se você interferir nesse transporte de umidade, a quantidade de chuva que cai nessas regiões por onde ele passa vai diminuir muito. E o custo de produção agrícola vai estourar, vai elevar de tal forma que talvez inviabilize, porque você vai ter então que irrigar a produção de soja, quando hoje você não precisa disso. Então, tudo está interligado, né? Então, pelo que eu entendi, pode gerar até uma desertificação naquela região, se houver um desmatamento em massa ao longo dos anos. O que pode acontecer também, o que eles falam de ponto de não retorno, é o seguinte: com a mudança do clima, e aí, olha só, quem está mudando o clima não necessariamente é a gente aqui da Amazônia. A gente está contribuindo, mas outras regiões do planeta estão contribuindo mais. Por exemplo, Estados Unidos, China, Europa, eles estão emitindo muitos gases causadores do efeito estufa. Ou seja, o efeito estufa é uma camada de gases que se formam no alto da atmosfera e impede o escape do calor, porque o sol bate no solo e aquele calor irradia. Se ele não sai, ele aumenta a temperatura. Então, esses gases estão aí. Então, esses países todos eles estão contribuindo muito mais do que o Brasil, a China, por exemplo, a Índia, para esse efeito, né? Obviamente que se a coisa continuar com esse aquecimento, o que eu quero dizer é o seguinte: por que o Acre pode virar uma savana? E aí tem vários estudos que já provam isso aí. Tem um estudo de um pesquisador chamado Salazar, ele fez uma simulação, dizendo assim, se aumentar 1 grau, o que é que vai acontecer? 2 graus, 3 graus, né?
Então, na maioria das simulações que ele fez, o que é que ele encontrou? Que a região do Acre, onde ele está, provavelmente vai virar uma savana. Por que vai virar uma savana? Porque a quantidade de chuva vai diminuir muito em função do aumento da temperatura. E se isso acontecer, vai ser uma coisa natural. Então, por exemplo, você sabe que uma castanheira ela não sobrevive se for muito, muito, muito seco. Principalmente as árvores de grande porte. Então, isso não vai acontecer também em 5 anos, 10 anos. É coisa que vai levar, vamos dizer, 100 anos para acontecer. E aí, quando essas árvores elas não vão ter tempo para se adaptar a esse clima muito seco, então você vai ter uma floresta cada vez menor, né? E árvores cada vez menor, menos chuva. Então, hoje nós temos um período de seca que vai de meados de abril até setembro, mais ou menos. Aqui em setembro, que era a tradição aqui no Acre, que se queimava até o dia 15. Dia 15 de setembro para frente não queimava mais porque podia chover. E agora está em dezembro, né? Pois é, então aqui no Acre, hoje, seguramente você queima em outubro e tem condição de queimar porque está seco. Então, as coisas estão mudando. Então, o que vai promover essa mudança vai ser essa mudança do clima do planeta, que vai fazer com que o ambiente aqui no Acre ele não fique propício para a floresta continuar a sobreviver como ela é hoje. Então, ela vai cada vez ficando um porte menor, até que chega um ponto que você vai ter apenas vegetação de savana, como se fosse um cerrado. E eu vejo a temperatura também, né, professor? Porque eu me lembro quando eu era criança, eu não me lembro de temperaturas tão altas aqui. Acho que 33 era alto, a gente já vê 40, 41, né? E a tendência é continuar essa temperatura, aumentar, ou é efeito El Niño? Eu acho que, em parte, essa sensação de calor é porque nós vivemos numa cidade que é pouco arborizada, tudo é pavimentado, então esse efeito meio que multiplica naturalmente, né? Então eu acho que não que as temperaturas estão subindo aqui no Acre, vamos dizer assim, isso eu acho que ainda não é perceptível, né? Mas a questão é que se você não, por exemplo, reflorestar ou restaurar a vegetação, você tende a ter falta de conforto térmico que você tem na cidade. Olha, o Acre tem mais ou menos 18, talvez 16% de desmatamento. São 161 mil quilômetros quadrados de área do Acre e tem esse percentual de desmatamento. Foi feito um zoneamento, a gente reconhece que é um zoneamento muito bem feito, e existem lugares aqui no Acre que são propícios à agricultura mecanizada. Então, por exemplo, eu tive na semana passada, na estrada que vai para Plástico, assim, eu fiquei feliz de ver que em lugares que nos zoneamentos são recomendados para se você mecanizar e produzir em larga escala, estão sendo aproveitados. Mas é triste ver também, nesses lugares em que você vê uma terra propícia para ser mecanizada, você vê uma pastagem de péssima qualidade ou quase abandonada, com 1 ou 2 cabeças de gado naquele pasto. Quer dizer, eu acho que isso aí é uma coisa que conta em desfavor da gente, né? Claro que quem tem área que é propícia à mecanização, a pessoa é dona, ela decide o que faz com a área dela. Ninguém pode obrigá-la, tu vai ter que plantar milho e soja. Mas um risco que a gente tem, e a gente tem que admitir que isso pode ser que aconteça, é o seguinte: as áreas que estão sendo incorporadas para o plantio de milho e soja, por exemplo, aqui no Acre, mesmo nos lugares em que o zoneamento permite que isso seja feito sem risco de erosão natural do solo, em função do solo ser muito frágil, eu fico pensando, o que é que dá mais dinheiro aqui no Acre, além do soja e milho, gado? Então, se você tem uma área que você está tirando aí 300 hectares para cultivar soja ou milho, você vai você vai continuar a investir em criação de gado? Se for investir, você vai precisar de terra para fazer pasto. Então, provavelmente vai haver uma pressão de desmatamento em cima dessas áreas para aumentar a área de pastagem. Então tem todo esse problema que tem que ser encarado e ver como é que vai se resolver isso aí, porque uma coisa puxa a outra. Eu não sei se é da sua área, né, de conhecimento, mas uma vez eu vi um documentário falando que debaixo da Amazônia tem quase um oceano de água potável, mineral, né? É verdade isso? E como é o impacto do agronegócio na Amazônia, né, se realmente nesse aquífero, né?
Olha, aquíferos existem em muitos lugares. Né? Isso aí, inclusive próximo de Rio Branco, aqui no segundo distrito, já foi feito um estudo em que indicou que existe um aquífero. Né? Agora, não vou nem para o agronegócio, porque eles usam veneno para controlar pragas e, né, e ervas daninhas. Então, muitos desses venenos, eles, com a chuva, eles vão penetrar no solo. Se tiver um aquífero, provavelmente ele vai ser contaminado. Mas vamos pensar em Rio Branco e a questão do Rio Acre. O Rio Acre, nos estudos que estão sendo feitos, ele está condenado, se nada for feito para melhorar a situação dele, em termos de proteção de APP, de aumentar a profundidade dele, escavando, o que seja, a tendência é que cada ano fique mais complicado para você, por exemplo, captar água para distribuir na nossa cidade. Então, qual seria o plano B de Rio Branco para distribuir água para a população? Fazer uma barragem? O melhor de tudo seria você, se desse, você fazer uma barragem a jusante, não sei, talvez anti-Chapuri, para você armazenar água e controlar a inundação aqui na cidade. Mas nós temos uma planície. E nessa planície, se você for fazer qualquer barragem, vai alagar milhares de hectares. Então, tem um impacto ambiental muito grande. Então, nós temos o Rio Acre e nós temos como um plano B que poderia ser utilizado esse aquífero. Né? Só que o aquífero, a maior parte dele fica no segundo distrito e hoje, aquela área do segundo distrito que é o Amapá, o Benfica, aquele bairro que fica ao próximo, está sendo muito ocupado atualmente rapidamente. E se você andar nesses lugares, você não vê asfalto, você não vê rede de água, muito menos esgoto. E ali naquela região, o que é que você encontra? A maior parte da água mineral que é vendida e distribuída em Rio Branco vem da onde? Lá do Amapá, lá do segundo distrito. Né? E aonde, teoricamente, é muito fácil. Você faz um poço de 2, 3 metros, tem água. Mas da mesma... Então, o seguinte, que você... tem lugar do aquífero, segundo o estudo, que a camada de água está a 2 metros de profundidade. Mas quando a pessoa instala uma casa, várias casas próximas desse local, ou em cima desse local, ele não tem esgoto. Então, o que é que ele faz? Ele vai abrir uma fossa. Então, a fossa tem 2, 3, 4 metros de profundidade. Então, provavelmente, ele vai estar contaminando. Então, quanto mais gente, mais contaminação. De maneira que, no futuro, se for ser explorado esse aquífero para abastecer Rio Branco, o custo de tratamento dessa água vai ser muito grande também, em função do que está acontecendo hoje. Qual seria, professor, um modo de melhor explorar o aquífero para abastecimento das casas? É furar vários poços, furar um grande? Como os órgãos públicos poderiam melhor captar essa água? Olha, o que eu vi na imprensa que o prefeito Bocalon estava pensando em fazer era cavar poços de grande profundidade, 90 metros, para pegar uma água que não corria risco de ser contaminada, mas é um trabalho que custa muito caro, porque você fura o poço e pode ser que você tenha uma água de baixa qualidade, água salobra, água que não seja adequada para o consumo. Então, é uma coisa que vai custar muito e você não vai ter muito garantido que você vai ter o retorno. Teoricamente, o ideal é você explorar o aquífero, mas ter que fazer um estudo para saber se a parte que vai ser explorada já está contaminada ou não. Porque há quantos anos você tem água sendo explorada naquela região e sendo vendida aqui em Rio Branco? Desde que eu me entendo como gente, vem lá do segundo distrito. A primeira empresa de água mineral veio lá do segundo distrito também. Pensei que era ali na região do senador Guiomar, na verdade é mais para cá, então. Antes da curva do Tucumã, que é a região toda ali, ela atravessa e passa no Rosa Linda, aquele bairro que fica já depois ali. Então, tudo isso é muito fácil de conseguir água. É o seguinte, vamos falar um pouco das origens dos nossos rios. Né? Então, por exemplo, os rios da Amazônia são rios meândricos. E aqui no Acre, em especial, esses rios, por onde que esses rios estão, o leito deles caminha. Um solo extremamente frágil do ponto de vista de estrutura. Então, ele vai buscando lá. Quanto mais, se é um rio muito caudaloso, ele vai buscando o caminho dele, vai cortando. Por exemplo, vocês conhecem o Rio Purus. Quantos lagos você encontra no Rio Purus? Muitos, porque o rio grande, que tem força d'água muito grande, mas o leito dele é muito frágil. Então, por que tem muito lago no Rio Purus? Porque o rio tem muita água, tem muita força. E o solo, por onde ele corre, é um solo
sedimentar. Tudo isso tem a ver com o que aconteceu 15 milhões de anos atrás. Antes desse período, os rios da Amazônia eles corriam em direção ao Oceano Pacífico. Mas houve um problema de placas tectônicas que se encontraram e aí os Andes se ergueram. Com isso, o que aconteceu? Os rios que corriam daqui da Amazônia em direção ao Pacífico, eles não tiveram como seguir o curso natural. Claro que isso é uma coisa que levou muitos anos. E aí, aqui onde a gente vive, exatamente aqui no Acre, região do Purus e tudo mais, em função dos Andes que se ergueram e essa barreira que se formou, formou-se um grande lago, um lago chamado Tebas, né, que eles chamam. Então, tudo isso assim, foi uma coisa interessante que os cientistas descobriram como. O professor Jonas da UFAC fazia escavações à margem do Purus, no Rio Acre, e encontrava um animal fulano de tal. E alguém lá na Venezuela fazia escavação lá em lugares próximos da embocadura do Mar do Caribe e encontrava um animal similar. E eles começaram a se perguntar, que coincidência é essa, né? Então, o que aconteceu? A explicação para tudo isso é que no passado de 10 milhões de anos atrás existia um grande lago que conectava do Acre até a Venezuela. Era possível. E os Andes eles serviam como essa barreira. Com o passar do tempo, chovendo ao longo de milhões e milhões de anos, a erosão foi aterrando esse lago. Então, você já ouviu falar do nosso famoso Purosaurus? Então, o Purosaurus, que é o maior jacaré que já foi encontrado no planeta, ele vivia nesse pântano onde hoje está o Acre por conta desse lago que se formou e aí ele reinou como soberano aqui nesse ambiente por 1 milhão de anos, até que o lago foi completamente aterrado. Então, o Acre, por que o Acre você não tem, por exemplo, montanha de 1000 metros? Porque simplesmente era um lugar muito, assim, um nível lá embaixo, com água, e que foi aterrado com basicamente sedimento. Então, essa terra que nós temos aqui no Acre é uma terra muito frágil, muita parte dela é sujeita à erosão em função disso. E os nossos rios, que são meandros, eles vão procurando caminho para onde eles podem cortar. E se você estuda um rio, o que é que você tem aqui no Acre? Você tem uma margem, ele vai erodir. E a outra margem, ele vai aterrar. O rio é sempre com a curva. Então, aonde que ele aterra? Onde tem praia. Porque onde tem barranco, aquele barranco alto, é onde ele vai erodir. Então, vamos botar na prática o bairro Cidade Nova. E do outro lado de Cidade Nova, nós temos aquele barranco enorme que fica o Instituto São José, o Educandário de Santa Margarida, que tinha antigamente o Rio Grande do Sul, que chegava até o Porto Velho. Então, ali, por exemplo, Cidade Nova, ela foi ocupada, mas, na verdade, era uma planície de alagamento do Rio Acre. Daqui, talvez, a 100 mil anos, de tanto encher e carregar sedimento, e depois da cheia, aquele sedimento vai assentando, talvez ele aumente o nível do solo ali 1, 2 metros, então não alaga mais. E do outro lado, você vai ter aquela erosão sempre, porque é uma coisa natural do rio, não é verdade? Então, o que a gente tem, assim, do ponto de vista do nosso Rio Acre brasileiro, eu nunca parei para estudar, mas eu tenho quase certeza que aquela ponta que está localizada na cidade brasileira é uma planície de alagamento do Rio Acre. Então, eu acho que a cidade foi construída num local equivocado, porque ela fica muito mais baixa do que em relação a Cobija. Então, acho que a tendência é você tentar mudar. Se você vai mudar Brasileia, Wesley, muda também Tarauacá junto, porque também é complicado ali. Inclusive, Tarauacá, se você reparar, ele está na confluência de 2 rios, né? E aí, teve anos que teve 5 alagamentos, porque quando um estava cheio, o outro também enchia. Quando os dois enchiam, o negócio ficava feio. Aí quando... 11 alagações num período só. Meu irmão, tá pior do que a Veneza. E, professor, a gente pode se preparar para alagações como estas, mais frequentes? Como eu falei, nós não temos capacidade de prever nada. A maior previsão que a gente tem aqui no Acre, para saber se o rio vai subir ou se vai baixar, é que hoje, antigamente, na década de 70, você tinha que ligar para alguém em Brasileia, Brasil, e perguntar como é que está o rio aí? Aí a pessoa dizia, era como você sabia. Hoje
rede social, o pessoal filma lá esses Brasil, Tira foto. tudo alagado, a gente sabe que vem por aí. Então, é uma questão de 3, 4 dias em função disso. Agora, nós não temos estações de coleta de dados que nos permitam prever se vai chover mais ou menos nas cabeceiras dos nossos rios, para a gente poder saber se você vai ter, então, esse ano, uma possibilidade grande de cheia ou não. Então, nós vivemos uma situação muito lamentável desse aspecto, que nós não temos monitoramento. Nós temos condição de fazer o que se faz todo ano, que é colocar as pessoas em lugares longe da... Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Nós estamos bem numa curva, Rio Branco está numa curva, mais ou menos, que dali para cá a gente faz um S e pega-se o caminho. Nunca se pensou, ou se pensou, seria possível a engenharia fazer um canal que desviasse esses volumes de água e soltasse eles depois de Rio Branco e evitasse ou pelo menos tirasse essa pressão única do rio, que vem das cabeceiras, desviando, como existe o Canal da Mancha, existem outros canais no Brasil todo, inclusive o de São Francisco é um canal. Isso é possível, professor? Olha, para desviar o rio é possível, porque, veja só, como é uma obra que é artificial, você tem um controle do que entra e você tem um controle, provavelmente, do que sai. Então, olha, vai prejudicar o rio, vai prejudicar a navegação? Depende de quanto a profundidade desse canal, né? E quanto você vai deixar passar de água. É uma alternativa você fazer cortar de rio, não sei, de onde que seria esse corte, né? Para você alcançar o rio e livrar um pouco porque já que não dá para fazer uma barragem, você poderia fazer isso. Mas eu não sei, por exemplo, a solução para o bairro de Cidade Nova, no alagar, se você, por exemplo, ali no 15, se você fizer um canal para sair depois da gameleira, você evita esse problema. Então a água, no lugar de chegar e passar por cima do bairro, já passaria reto. Mas é um custo muito elevado. Então, eu acho que não existe o interesse das autoridades de fazer algo assim. É que basicamente fazia uma conta bem leve, né, do que desses anos de alagamento que se gastou, você vai fazer 3 canais. Agora, não existe nenhum ponto, professor, entre Assis Brasil e Rio Branco que poderia fazer essa barragem, porque lá no Nilo eles fizeram, né, esse controle da alagação do Rio Nilo com barragens, né? Usaram o coeficiente de Rush para ver a persistência ou não do movimento, né? E enchiam as barragens, esvaziava, eles acabaram com as secas e as cheias, né? Ele mantém agora um nível perene, né? Olha, eu não sei, porque a conta de Assis Brasil para Rio Branco é muito pequena. A diferença, porque não sei, lá no Egito, é muito grande a diferença, e o Rio Nilo provavelmente não é o rio meandro. Ele tem um leito fixo, com pedra, então é outra situação. Sim. Quando você fala em fazer barragem em uma região como a nossa, em que o solo não é tão firme, não tem uma base em pedra, você corre, então, o risco de você, se a barragem não for bem feita, ela não suportar, por exemplo, um grande volume de água. Certo. Mas eu acho que o maior problema mesmo é mais ambiental. Como é que você vai fazer uma barragem? Quantos milhões de metros cúbicos você vai poder armazenar nessa barragem? E a consequência disso para o meio ambiente, né? Porque você vê que até as hidrelétricas do Rio Madeira, elas não estão nesse estilo. Eles fizeram uma hidrelétrica diferenciada, em que as turbinas estão enterradas debaixo d'água. Então, quer dizer, para evitar de fazer esse tipo de situação, creio que seria muito polêmico, ia ser uma gritaria muito grande para você conseguir passar essa ideia. Entendi. O senhor trouxe para a gente uns slides, não foi, professor? Trouxe alguns slides, mas na verdade a gente pode até olhar. Mas, assim, o Rio Acre, segundo o estudo feito pelo colega, eu tenho uma coluna no Jornal Gazeta e a gente publicou algumas provocações. Quando é que o Rio Acre vai secar? Porque quando a gente olha a cota mínima, todos os anos, a cota mínima do Rio Acre, a partir dos anos 80, ela só diminui. E como o Wesley estava colocando, a chuva não diminui. Então, o que é que explica essa cota mínima sempre a menos cada ano que passa? Então, alguma coisa estava acontecendo. E esse colega, ele fez um estudo, né, e fez umas simulações com base estatística muito boa, e chegou à seguinte conclusão. Se nada for feito pelo Rio Acre para
acabar com esse assoreamento que existe, daqui a 8 anos, 2032, pouco antes daquela quarta ponte da Cadeia Velha, você vai poder atravessar o rio sem perigo de se afogar, porque não vai ter água em quantidade suficiente para você se molhar. Se for feito um programa de recuperação das APPs, de eliminar o excesso de areia do fundo do rio, né, para aprofundar, daqui a 44 anos isso pode acontecer. Aí não depende mais da gente aqui, sim da questão da mudança do clima, diminuição de chuvas, etc. Então, pelo que o senhor falou, a estratégia melhor seria realmente a reconstrução, né, das margens do rio, né, vegetação e escavação, né? Em pontos específicos seria isso? A parte urbana, se você quer diminuir mais essa questão do transbordamento, principalmente a partir ali, você sabe onde fica aquela estação da terceira ponte? Sim, entra sobre dali para frente, até passando da Cadeia Velha, se você aprofundar o canal do rio, seguramente você diminui muito, porque em 2018... Em 2015, quando houve aquela maior alagação, os bairros mais afetados foram Taquari, Cidade Nova, 6 de Agosto e Cadeia Velha. Uhum. Então, basicamente, são na área urbana da cidade. E, em termos de, para você ter uma ideia, né, o problema que é, em termos de área, esses bairros representam 690, quase 700 hectares. Você medir o tamanho de cada um deles. Rio Branco, a área urbana, tem aí seus 12, 15 mil hectares. Então, esses bairros representam 4 a 5% da área da cidade. Mas o fato de praticamente todo ano ele ter esse problema de cheias, alagamentos, as pessoas ficarem desassistidas, tem causado um transtorno muito grande. Óbvio que ninguém faz esse cálculo. Quanto é que custa para a prefeitura, e indiretamente para nós contribuintes, fazer todo esse movimento de parar recuperação de ruas e obras para poder atender essas pessoas e leva e depois devolve, entende? Uhum. Então é um custo elevadíssimo que a gente tem. A sociedade tem um custo alto. Então, o que é que se poderia fazer? Tem que tomar uma atitude dura, eu acho. Né? Então, o professor Osmar, que fez a tese de doutorado dele, ele propõe esse tipo de trabalho também para exatamente para acabar com esse problema. Você tem um rio muito raso e qualquer excesso de água tem um transbordamento. A questão é que, para você escavar, não é só chegar e escavar, porque se o rio não tem APP, não tem proteção na margem, e você escava no leito do rio, existe o risco de desmoronar. E aí o que você tirou vai entrar novamente. Então, é uma situação que tem que ser feita em conjunto. Você vai recuperando as APPs e, ao mesmo tempo, você vai fazendo escavamento. Agora, o que é interessante é o seguinte. Eu lembro que, alguns anos atrás, fizemos um trabalho sobre a questão da APP ali da região do Amapá. E o que a gente encontrou é que os lugares em que as APP, ou seja, a floresta na margem do rio Acre, estão mais bem preservadas é ali. Agora, os lugares onde existem destruição sistemática de APPs, também é lá, porque é onde o pessoal usa muito draga para retirar a areia do fundo do rio e vender aqui na nossa cidade. E daí nós publicamos um artigo e deu uma certa confusão, o presidente do sindicato dos mineradores foi lá para tomar satisfação, porque a nossa recomendação é que eles não poderiam fazer aquilo, ou então eles teriam que ser obrigados, depois que eles... Vocês já viram como é que tira a areia do rio? Já viram o processo todo? É a draga, né? Ela suga. Você tem uma draga no meio no local que a pessoa quer sugar areia, tem é como se fosse um garimpo, né? Você vai puxando a areia do fundo do leito e ela passa numa bomba que sobe o barranco do rio e cai na margem. Uhum. Só que quando tem a floresta, o que é que eles fazem? Eles abrem uma clareira, geralmente redonda, que eles chamam de cancha. Uhum. E ali eles vão jogando aquela areia. E, obviamente, que naturalmente o excesso de água escorre, então a nossa areia já é lavada por natureza. Por quê? Porque ela vem do rio, tirou a água, pega uma carregadeira, joga na carroceria do caminhão e vai embora. Custo zero. Professor, você falou muito de APP, né? Área de preservação ambiental, né? Área de proteção permanente dos rios. E qual é a faixa dela? Acho que do nosso rio Acre é 30 metros.
É do leito? Da margem do rio para dentro. Certo. Né? Então, o que você tem é a situação em que esses mineradores eles faziam isso. Eu não sei se ainda fazem, mas eles não recuperavam. Então, por exemplo, você modifica a condição do solo daquele local, né? Você colhe sua areia, depois que acaba a areia do fundo do leito, ali do próximo, ele vai para outro local. Então, aquela área ele abandona e o solo fica diferente, fica muito arenoso. Então, as espécies que cresciam ali não vão ter condição de crescer porque o solo está diferente. Então, a gente tem todo esse problema. Então, cavar por cavar talvez não resolva em função de que você tem um rio que corta um solo sedimentar que está sujeito a desbarrancamento. Entendeu? Então, você tem que ter todo esse trabalho de proteger e, ao mesmo tempo, fazer o trabalho. E a gente está saindo de uma alagação. A gente já tem que se preocupar pela uma seca aí pela frente? Eu não sei como é que vai ser esse verão, sabe? Eu, sinceramente, eu não sei. Nós não temos informação se vamos repetir, por exemplo, o ano passado. Né? O ano passado foi uma seca exagerada. Mas em função do El Niño que estava no auge. Né? Então, a gente tinha essa situação. Professor, também a gente viu nessa alagação, muitas vezes, os meios de comunicação colocando a culpa dessa deterioração do Rio Acre, dos lixos, né, que a própria população jogava. Isso tem uma influência grande realmente na alagação ou não? É mais nos igarapés? Eu acho que o rio tem muita poluição, mas eu não acredito que no leito do Rio Acre isso não representa muita coisa. No igarapé, por exemplo, você pensa no igarapé São Francisco e os outros igarapés que são de menor porte, você vai e joga um sofá, você joga uma geladeira. Isso representa uma forma de você bloquear a passagem da água e você vai meio que fazer um armazenamento irregular, porque fica difícil a água escoar. Então, você contribui para que haja então, um transbordamento desses cursos de água. Né? Isso é um problema. O preço que a gente paga é muito grande. Se você vir em Rio Branco, uma cidade de Rio Branco, né? Tem lugares aqui em Rio Branco que você sabe que alagam, porque as pessoas bloquearam o escoamento da água por onde ela escoaria naturalmente. Por exemplo, se você vai ali no bosque, antes da Santa Casa, onde tem um posto de gasolina, se chover um pouco mais, aquilo ali tudo alaga. Ali no Getúlio Vargas, né? Exatamente. Mas aquilo ali porque era um garapé grande que passa ali por trás e atravessava aquela rua e ia em direção a São Francisco, e era o que as pessoas fizeram, aterraram. Então, a água não tem para onde ir, fica na rua. Qual a importância, professor, do planejamento urbano na prevenção de alagação? Tem uma influência direta, não? Porque, pelo que eu vi do Rio Acre, é muita questão do leito, né? Mas porque eu vejo que a cidade está crescendo muito ali para aquele rumo da Havan, né? Da Cidade da Justiça. Então, sem planejamento, você tem situação como aquela da Havan. Isso, eu vi. Aquela da Havan é o seguinte, pelo que me informou um amigo que trabalha no Ministério Público, eles aterraram a passagem, diminuíram muito a vazão que era possível, que ali atrás tem um igarapé, né? Então, eles diminuíram porque por uma conveniência para a obra, para poder construir. E aí, o resultado que você tem, toda aquela água que vem lá de cima, onde tem o shopping, aquela região toda, ela vai passar naquele local e ali ela não tem para onde ir. Então, vai ter uma chuva um pouquinho mais forte e vai alagar, né? Vai. Enquanto não resolver, quer dizer, eu não acho que tem solução, porque para resolver teria que passar debaixo daquela loja, cavando tudo e abrindo um canal grande. Infelizmente, eu não vejo solução. Não adianta sair construindo, né, professor? Tem que realmente ter um planejamento. Né? E na zona urbana, se você não tiver cuidado com esses igarapés que são pequenos, mas que servem para você escoar o excesso de chuva, você vai ter sempre esse tipo de problema se repetindo. Então, assim, o prejuízo é para todo mundo que mora aqui na cidade. Muito, como eu falei, não depende mais da gente aqui, porque a mudança que quem está fazendo são pessoas que estão em outros lugares do planeta, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele assinou em 2015, no Acordo de Paris, um compromisso de reflorestar 12 milhões de hectares. Todo o país, incluindo na Amazônia. Então, é uma meta ambiciosa que o país assume e eu espero que ele consiga fazer. Mas outros países, eles, como por exemplo os Estados Unidos, na administração do presidente, ele simplesmente deu as costas para esse acordo e ele continuou sendo um dos maiores poluidores do mundo.
Então, nós estamos num planeta, é apenas um planeta para todo mundo, né? Por mais que você tome cuidado, assim, não adianta ter um vizinho lá ter um maior cuidado com o quintal, grama, flores, etc., e você não cuidar do teu. Entende? Porque o teu descuido vai afetar o teu vizinho. Então, tudo vai passar, assim como, por exemplo, no nível global, a nível local, de as pessoas terem consciência. Por exemplo, essa questão de lixo. E as autoridades também terem um programa de, assim, permanente de não deixar que as pessoas acumulem essas coisas. Né? Você pode ver, onde você passa na cidade, que a prefeitura vai recolher o que eles chamam de basculho, eu fico impressionado da quantidade de sujeira, tranqueira que as pessoas têm nos quintais. Aí, 6 meses depois, você passa na mesma rua, a mesma quantidade. Eu fico olhando e digo, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? A pessoa junta tanta coisa e fica lá guardada aquela coisa. Então, teria que haver um cuidado maior das autoridades, talvez auxiliar para que isso diminua muito esse tipo de situação e não vá para os nossos igarapés. Também um programa de você, com frequência, estar dando manutenção nesses córregos que passam na nossa cidade. Não é só a pessoa ter o cuidado, porque o assoreamento nas zonas urbanas também acontece muito. Há uns 10, 15 anos atrás, tem um igarapé que passa atrás da minha casa, hoje é um canal. Eu lembro que a prefeitura, todos os anos, mas a cada 2 anos, pelo menos, passava uma máquina grande para tirar o excesso, e aí botava na caçamba e levava. Então, quer dizer, não tinha perigo de você ter alagamento naquela região. Aí, mas faz muitos anos que isso não acontece. Então, depende das pessoas e depende das autoridades. É tudo um conjunto. Eu não sei te dizer se nós estamos chegando próximo do fim dos tempos. O que a gente tem, e aí a ciência tem tentado alertar para isso, é que com essa mudança do clima do planeta, as coisas vão mudar muito. Né? Tem muitos cientistas que trabalham com previsão. Como eu coloquei para vocês, tem deles que já disseram que o sul do Amazonas, aqui nessa região que a gente vive, na Amazônia, daqui a 100 anos vai ser um cerrado. Né? Existem outros que preveem que se a temperatura aumentar 3 graus até o ano 2050, a produtividade agrícola nos países que são os maiores produtores mundiais hoje, principalmente o Brasil, Estados Unidos, vai cair e os maiores produtores de grãos vão passar a ser Canadá e a Rússia. Porque as grandes áreas que eram não cultiváveis em função do clima vão estar favoráveis a serem cultivadas. Então, isso vai acontecer. Agora, já que o Wesley, professor, falou de uma previsão apocalíptica, né? Eu já vi um pesquisador, até meu pai mostrou às vezes no WhatsApp, né, que passam de grupos, pelo menos ele se identificou como um cientista, né, de clima e tal, que o aquecimento global nada mais é do que a aproximação do Sol e o afastamento da Terra do Sol. E que alguns, 50, 100 anos depois, a gente vai passar uma nova era do gelo. Não, isso aí já é um absurdo. Isso aí não acontece. Como é que as pessoas... Como que você rebate esse tipo de argumentação que o Sol está mais próximo? O que acontece é que, se você observar, por exemplo, no planeta, esse aquecimento que está acontecendo é em função da quantidade de gases causadores do efeito estufa que estão bloqueando o escape do calor do planeta. E quando você pesquisa que gases são esses, você sabe então que 80% deles são derivados de queima de combustíveis fósseis, principalmente, e também de carvão mineral. Então, não tem... Isso acontece, mas... Ei, professor, então a culpa não é das vacas, não, né? Também é delas, porque elas contribuem muito. Professor, tem essas vaquinhas. Mas isso que você coloca, por exemplo, de muitos e muitos anos, né? Por exemplo, o planeta Terra, tem uma coisa interessante. A Terra tem, parece, 4 bilhões e 700 milhões de anos, né? E o homem, se você contar essa história num dia de 24 horas, o homem apareceu nos últimos 3 segundos. E já está destruindo tudo. E a presença dele tem sido tão marcante que os cientistas propuseram, mas agora saiu e eles perderam, que eles propuseram uma nova era geológica que tem como motivo o próprio homem. Então, como é que é uma era geológica? Alguma coisa, por exemplo, quando houve aquela extinção dos dinossauros, caiu um meteoro,
asteroide bateu e houve tudo aquilo. Então, aquela camada de pó que subiu e depois assentou, ela foi por todo o planeta. E aí os cientistas verificaram que isso era comum, então eles disseram, olha, isso aqui é uma boa marca de você passar de uma era geológica para outra. Legal, muito bem. Então, o que eles estão propondo, que eles propuseram é que nós vamos entrar numa era que eles querem chamar de antropoceno, que é a idade do homem, que as mudanças estão sendo causadas pelo homem. Então, qual seria a marca de tudo isso aí? Então, a briga era essa. Foi o início da Revolução Industrial ou não? Então, o que o pessoal propôs é que foi o início das explosões atômicas. Porque as explosões atômicas na atmosfera, elas lançam uma série de elementos químicos que vão assentar e vão ficar para sempre, praticamente, lá. Né? Mas aí não foi aceito. Então, continuamos o que a gente era. Mas, assim, o planeta... óbvio que tem muita gente que não acredita, mas, por exemplo, o nosso planeta já passou por 4 grandes extinções. Né? A primeira delas, por exemplo, foi um congelamento. 440 milhões de anos atrás, a maior parte dos animais vivos do planeta vivia no mar. E por alguma razão que não conseguiram explicar direito, a temperatura do planeta diminuiu muito, congelou o mar, então morreram 60% dos animais. E assim foi. A segunda, a terceira, morreram 95% dos seres vivos. Entende? Então, cada uma delas por alguma razão. Ou excesso de cinzas vulcânicas na atmosfera, mas sempre, às vezes, por exemplo, teve uma delas em que as plantas saíram do ambiente aquático, foram para a Terra. Daí elas capturaram o excesso de CO2 que tinha na atmosfera terrestre, e elas causaram, então, uma espécie de era do gelo. Né? Então, são coisas assim que eles estudam, é muito interessante a gente ler, mas que às vezes a gente fica um pouco na dúvida, né? Porque são coisas que não é que não estão ao nosso alcance, mas que a gente consegue especular um pouco. Como, por exemplo, eu deixo um desafio para vocês aqui, uma pergunta. Né? Como que vocês acham que 2000 anos atrás, os moradores primitivos aqui, da onde a gente vive aqui no Acre, aqui a 20 quilômetros tem um geoglifo. Como que vocês imaginam que esses caras conseguiram construir um geoglifo? Perfeito, né? Que na época tinha floresta. Então é uma pergunta complicada. Por quê? Porque você pensa assim, 2000 anos atrás, essas pessoas que eram indígenas, né, eles não tinham ferramentas metálicas, não tinha teçado, enxada, boca de lobo, não tinham muito menos máquinas, motosserra, trator, sequer tinha animais, por exemplo, jumento, burro, cavalo, porque isso tudo veio em 1500 com os europeus. Então, como é que tu explica que um cara construiu um quadrado de 100 metros de lado, cada lado, uma vala de 3 metros de profundidade, entendeu? Para fazer um geoglifo. Como que ele conseguiu isso? Além da dificuldade de cavar, outra dificuldade que eles tiveram, sabe o que foi? Na época que eles abriram o geoglifo, não tinha a floresta que a gente tem hoje. Então, se você tem 100 por 100 por 100, né, para abrir, você botar mais 100 para o lado, 100 para o outro, para não ficar tudo no meio da mata. Como que esse pessoal derrubou a floresta para fazer isso? Não, e como preservou? Porque a vegetação cresce, mas naquele local não cresceu. E é porque se tivesse crescido, ela teria sumido, né? Exato. Então, você vê, uma civilização teoricamente primitiva foi capaz de fazer tudo isso. Né? E nós hoje estamos numa situação, no ano 2024, tecnologia, equipamentos, e a gente está, às vezes, se perguntando, será que é o fim dos tempos? Será que ninguém consegue evitar isso aí? Então, assim, fica um desafio para a gente mesmo. Eu acho que a gente pode. Agora, como vai conseguir esses consensos é que é o complicado. Professor, eu gostaria de agradecer, né? Meu Deus, passa muito rápido aqui o tempo, né? Se eu dedicar um tempo, né? Sou pesquisador, trabalho na UFAC, né? Como a gente sempre fala, né? Um dia muito corrido, ainda mais uma desastre dessa que a gente está passando, né? E eu acho que ajudou bastante aí os nossos internautas, né? Principalmente aqueles que estão preocupados, né? Se estão na casa dos seus parentes, né? No local, se poderia voltar ou não. Acho que agora eles já estão mais tranquilos. E eu gostaria que você desse as suas palavras finais e também como as pessoas poderiam lhe encontrar nas redes sociais. Eu tenho um Facebook, mas não sou muito fã, não. Sou mais de comentar dos outros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
No Acre e Rio Branco em especial, acho que o foco principal deveria ser o nosso Rio Acre, tanto a sua recuperação como das suas APP, para garantir o futuro da gente aqui. Porque você não pode nem sequer sonhar de, por exemplo, ter uma crise de abastecimento d'água que dure 2, 3 meses. Como que você vai viver? Né? Então, isso eu não quero para os meus filhos nem para os meus netos. Então, acho que a gente tem que lutar para que isso não venha a se concretizar. Né? E o Rio Acre está aí, é próximo, a gente tem que fazer uma pressão política para que as autoridades criem um programa para que isso seja resolvido. Né? Sob pena de que a gente vai viver realmente uma situação crítica do ponto de vista de abastecimento. Quanto ao restante, mudar clima e etc. e tal, aí não depende só da gente aqui. Mas eu acho que independente de qualquer opinião que a gente tenha, diferença política, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. É para preservar o meio ambiente, é para ajudar a coisa a não mudar e para um futuro melhor para a gente, então vamos fazer. Né? Independente do que... Obrigado, professor. Okay. Muito obrigado. Mais uma vez, a casa está aberta, né? A gente está aí reunidos. A próxima vez, se eu quiser, a gente participar conosco, outro bate-papo, né? A gente, talvez em agosto, setembro, falando sobre uma seca, né? Com a previsão aí da estiagem, né? Então é isso aí, pessoal. O The Brothers é isso. A gente hoje teve uma jornada de conhecimento aí sobre as mudanças climáticas, sobre a mudança na temperatura do mundo, né? E as consequências, por que ocorreu essa alagação, por que está tão frequente, né? O professor deixou bem claro aqui para nós. Foi principalmente pelo assoreamento do leito do rio, né? Das áreas de preservação. Se nós não fizermos nada, né? A tendência é cada vez ocorrerem mais alagações, mais frequentes. Então, é isso. E a gente abre o canal, né? A quem quiser, né? Fazer alguma doação, alguma coisa para as pessoas que estão alagadas, né? A gente também pode ajudar aí, tá bom? E não se esqueçam de participar da promoção aí do canal. É só você botar aí a sua câmerazinha no QR Code, vai direcionar vocês para site específico, coloque lá os códigos que apareceram no canto superior esquerdo do canal. E na próxima semana nós teremos um outro sorteio. Não é apenas R$50, pessoal. Também tem 15% de desconto durante aquele mês que a pessoa participou, né, na Arco-Íris Tintas. Nós vamos encaminhar a lista dos participantes para a loja. Você pode ir lá se identificar, falar que é o telespectador aí do Brothercast e você vai ter aí 15% de desconto daqueles que participaram do programa. Então até a próxima semana. Vida longa e próspera, que Deus os abençoe. Nós estamos orando aí para as pessoas que infelizmente passaram uma dificuldade, né? A gente está ajudando os familiares, amigos. Eu sei que a gente é limitado, mas vamos ver se a gente consegue agregar, somar aí a sociedade para que talvez no ano que vem a gente consiga, né, passar pela situação sem uma consequência de um desastre tão grande. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e próspera.